Oi, pessoal. Ficou melhor agora. E aí, pessoal, boa noite. Entrei um minutinho mais cedo, só pra gente testar aqui. Minha primeira vez abrindo uma live aqui. Francisco entrou. São 8 horas. Vamos esperar só um minutinho pro pessoal entrar mais. Tassiana, Gracinha. Fica aqui com a gente, Tassiana. Bom, acho que dá pra gente começar. Dalila. Acho que dá pra gente começar a conversar um pouquinho, né? Boa noite. Obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente, que tá dedicando o seu tempo, vai estar aqui nos escutando. A gente vai bater um papo aqui. É uma coisa mais informal, mas eu acho que é muito importante a gente apresentar, conversar um pouco a respeito do cenário atual da medicina fetal, né, e como que a Fetale está posicionada nesse cenário, né? A gente acha importante falar sobre isso, falar como que as coisas estão na atualidade, né? E para isso a gente vai conversar com o Dr. Fábio Batistuta, que é o nosso diretor técnico. Ele também é o coordenador do serviço de cirurgia fetal, né, da Fetale, né, que atua hoje no Hospital Vila da Serra, do Grupo Oncoclínicas. E a gente vai bater um papo também com o Dr. Francisco Lima, que também é especialista em medicina fetal, é nosso diretor administrativo e faz parte, ele é membro da equipe de cirurgia fetal. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Pedroso, né? Eu trabalho exclusivamente aqui na Fetale, também sou especialista em medicina fetal e a gente vai bater um papo aqui a respeito dessa etapa, né, da medicina fetal e da Fetale, né, da etapa da Fetale e como que ela está posicionada aqui no cenário atual. Então eu vou chamar os meninos aqui para entrar. Deixa eu ver como que... Muito bem. Cadê vocês? Olá, Ei, boa Olá, noite. boa noite. Boa boa noite, noite, Francisco. Mário. Boa noite, Batistuta. Boa noite, Olá, Mário. Boa pessoal. noite, Chico. Boa noite, Batistuta. Boa noite, Mari. Boa E a todos que noite. estão nos assistindo. Obrigado Um pela monte de presença do gente já, pessoal. já entrou aqui e já mandou recadinhos aqui pra gente. Ai, que E aí ótimo. Adoro. eu tava falando a respeito, né, do que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje e do que é, né, a medicina fetal atualmente e como que nós estamos posicionados, né? É, eu queria falar assim um pouquinho do início da Fetale, né, para a gente situar onde que a gente está atualmente, né? Então a Fetale ela está no mercado tem 5 anos, né, se eu não me engano, né? E ela foi criada a partir de um desejo de um atendimento, né? Que fosse pautado nas principais evidências científicas, né? E que desse solução
para aquelas gestações que precisam de uma intervenção. E quando eu falo intervenção, não só uma intervenção cirúrgica ou de um procedimento invasivo, mas uma intervenção de orientação do profissional mesmo, para situar aquela família naquele quadro, né? E isso veio do desejo de vocês, né? Francisco Batistuta e da doutora Beatriz Rocha, que há 5 anos teve fez essa disrupção, né, e criou esse serviço. E hoje, né, 5 anos depois, a gente está aqui inaugurando a Fetale Santo Agostinho, né, que a gente inaugurou agora no dia 1º de setembro, e com o intuito de... A gente foi vendo, né, que ao longo desses anos a gente queria um espaço mais privativo, onde a gente pudesse atender as pacientes de maneira mais individualizada, com toda a atenção que elas merecem, e um espaço confortável, né? E eu tenho repetido sempre isso, assim, que a pandemia, ela veio chancelar esse desejo, essa necessidade nossa de criar esse espaço, porque, além de tudo, né, de ser um espaço mais privativo, ele traz mais segurança, né, porque é um espaço que tem menos pessoas circulando, né, a gente consegue colocar, né, menos pessoas dentro da sala, então isso é uma questão muito importante, né, na atualidade, nesse contexto da pandemia, né, e eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acham desse movimento, né, que nós fizemos. Chico, você que é mais velho. Como a Mari falou, né, a Fetale nasceu em 2016, né, a gente só tinha a unidade dentro do Hospital Vila da Serra, e esse ano foi inaugurado, né, a Fetale Santo Agostinho, com o intuito, né, de trazer um atendimento mais humano e mais, né, exclusivo assim, para o paciente, porque a gente vai discutir hoje sobre medicina fetal, né, e como que o atendimento de medicina fetal é um atendimento complexo, né, ele demanda mais tempo para a gente avaliar, discutir e compartilhar o que a gente está diante, né? Então surgiu essa necessidade de criar esse novo espaço. Eu acho que hoje a gente vai conversar um pouco sobre diagnóstico, rastreamento, terapêutica fetal, né? Nesse contexto todo. Eu sou muito feliz assim de estar aqui hoje, né? Para mim não deixa de ser uma celebração por toda a trajetória desde o início da Fetale. O Chico sabe muito bem. Eu sempre fui fã do Chico, assim, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho dele. A gente, antes de montar Obrigado. a Fetale, a gente se conhecia, né, Chico? Mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar junto, né? E esse contato, ele se aproximou, né, a partir de um ponto em comum, que é exatamente a medicina fetal. Nós tivemos a oportunidade de participarmos juntos aí de uma trajetória de formação, a mesma trajetória dentro da qual a gente encontrou a Mari também e que entrou nessa barca. E a gente inaugurar a Fetale, do meu ponto de vista, é como se fosse uma evolução de um projeto que ele vem caminhando assim, com muita verdade, com muito esforço, muita dedicação pessoal de todos os colegas da Fetale, né, os meninos que trabalham com a gente, as meninas, né, agora as colaboradoras. Então a equipe ela tem crescido, ela tem solidificado os conceitos, ela tem melhorado, se esforçado em melhorar o atendimento, e a inauguração da Fetale Santo Agostinho permite a gente poder dar mais espaço e criar um espaço de melhor acolhimento dentro de todas essas perspectivas que vocês levantaram aí, de um espaço mais exclusivo, mais intimista,
onde a gente pode dedicar atenção, né? Sobretudo por ser a medicina fetal e os clientes que nós atendemos dentro dessa especialidade, clientes que demandam atenção, conhecimento aplicado, um carinho especial, não que os outros atendimentos não mereçam, mas por ter uma bagagem emocional muito grande, assim, né, e a gente poder oferecer isso agora coroa toda essa trajetória nossa, a meu ver. Só lembrando que hoje nós somos 12 profissionais médicos, né? E mais 7 colaboradores, se eu não estou enganada. E isso vem crescendo, né? Isso é motivo de muito orgulho, né? Para a gente sempre celebrar isso. E a E gente mais está um falando ponto, aqui. Mari, só de você falar dos profissionais que trabalham com a gente, né? Todos escolheram essa trajetória de especializar e de ter um conhecimento mais profundo na medicina fetal, né? A gente tem Sim, uma sim, equipe muito coesa nesse ponto, né? exatamente. Isso é muito importante, né? Porque a gente consegue ter uma conversa única, né? Dentro da equipe, e o paciente que for atendido por qualquer um dos profissionais, eles vão estar sendo atendidos de maneira uniforme, né, Francisco? Isso. E uma coisa também importante da gente falar que tem as auxiliares, né? Tem a Elaine, que sempre nos ajuda bastante, e a gente só tem a agradecer a todas elas que fazem a Fetale acontecer, né? Girar. Então, deixar o agradecimento aqui para eles. Então, assim, além da medicina fetal, a gente fala muito da medicina fetal, porque é a nossa especialidade, né? A gente acaba puxando um pouquinho para esse lado, mas lembrar que a Fetale, ela atende também os ultrassons em ginecologia e obstetrícia, né? Então, ultrassom com Doppler, obstétrico com Doppler, com perfil biofísico, enfim, todos os morfológicos, né? De primeiro, segundo trimestre, os transvaginais. Então, todos esses ultrassons, eles são realizados de maneira rotineira, né? No nosso serviço, nas 2 unidades. Mas a gente vai falar um pouquinho a respeito da medicina fetal aqui mesmo, né? O que vocês acham, assim, quando a gente fala de especialista em medicina fetal, qual que é o papel dele no pré-natal, né? O que a gente espera desse profissional no pré-natal? Posso responder, Fábio? Eu Claro. acho que você podia ir complementando aí nossa visão, né? Eu acho que a gente compartilha da mesma visão de que significa esse profissional da medicina fetal hoje em dia dentro do pré-natal e da obstetrícia, né? É uma especialidade dentro da obstetrícia. E o médico da medicina fetal, ele atua, né, desde o rastreamento, principalmente hoje em dia que a gente fala de parto prematuro, pré-eclâmpsia, crescimento restrito do feto e de meningomielocele. Fazemos o diagnóstico de doenças, de malformações fetais e de síndromes genéticas, que muitas vezes a gente necessita, né? Além do ultrassom que a gente faz a avaliação fetal, a gente às vezes precisa de métodos complementares, né? Que muitas vezes ajudam ao diagnóstico, né? Então, o estudo da aminocentese, a biópsia de Vila, a cordocentese, para colher material para fazer um estudo genético desse feto. E também de pesquisas de infecções fetais, né? E às vezes a gente lança a mão da ressonância magnética fetal, e só que a medicina fetal, ela não é só um ultrassom, né? Eu já falei que a gente vai precisar de métodos complementares para a gente entender um pouco mais o que está diante da gente, mas a gente precisa fazer anamnese, a gente precisa fazer uma entrevista com o casal, né? Dos exames anteriores, né? Do que essa paciente tem de doença pregressa e juntar tudo para chegar a alguma conclusão, para ter uma conversa, para compartilhar esse tratamento, né? Ou esse segmento que vai ter que ser necessário às vezes. E muitas vezes a gente
precisa de um tempo para fazer isso, né? Então, às vezes, só numa consulta, às vezes, não é suficiente, que a gente, às vezes, tem patologia que a gente precisa seguir, né, para chegar a uma conclusão. E eu acho que o fetólogo, assim, hoje, é o que às vezes eu até comento, né? Ele é um médico que ele faz uma avaliação de todos os sistemas que existem, né? O fetólogo ele tem um conhecimento do sistema nervoso central, de patologias musculoesqueléticas, da face, do coração. Hoje em dia o coração está entrando assim cada dia mais forte nas nossas avaliações. Sim. Sistema renal, né, gastrointestinal, torácico, genital. Então a gente tem um conhecimento muito amplo de várias patologias e da genética também, né? Então é um trabalho muito complexo e muito amplo para ter o nosso conhecimento. E muitos dos diagnósticos que nós vamos fazer, né, tem alguns que vão precisar de certas terapias, né, que aí que vai entrar, eu acho que a gente vai discutir isso um pouco mais a fundo na frente, que são sobre as terapêuticas que são possíveis de realizar hoje em dia, né? Sim. Eu vejo nosso papel dentro da... assim, é difícil a gente ficar separando, né, o que é medicina fetal, o que é ultrassom, porque eu acho que, no fundo, como uma estratégia de cuidado, né, a finalidade, ela, em tese, deveria ser uma só. Olha, a gente quer cuidar de uma mãe, de um bebê, que a gente sabe por estatística que eles vão adoecer ao longo do pré-natal, uma parcela, obviamente, e é papel da gente, por exemplo, tentar evitar que eles adoeçam, né, junto com o obstetra, fazendo medidas preventivas, né? Mas principalmente o fetólogo e o ultrassonografista bem capacitado, é papel dele seguir estratégias de rastreamento, ou seja, daquele grupo grande de gestantes que vão passar pela mão da gente, usando técnicas para poder selecionar quais de fato têm um risco real, um risco muito alto de vir a adoecer durante a gestação, né? E junto dessa família, né, avaliando todos os órgãos que o Francisco citou, avaliando todo o contexto daquela gestação, todo o histórico materno, todo o histórico familiar, né, e avaliação do exame propriamente do ultrassom, né, a gente montar uma estratégia tanto de diagnóstico quanto de cuidados, né? Cuidado com essa mãe, que é uma mãe que chega fragilizada muitas vezes, é uma mãe que ela está desconstruindo aquele filho que ela projetou, né? Eu sempre falo com as gestantes que elas engravidam de 2 filhos, né? O filho que ela imagina, que ela deseja e que ela projetou para a vida dela, e muitas vezes o filho que ela carrega no útero, ele não corresponde àquela expectativa. Então, acho que é um papel nosso do fetólogo também aproximar esses 2 filhos de uma maneira séria, de uma maneira embasada cientificamente, de uma maneira carinhosa, né? E mesmo que a gente não resolva o problema dessa criança ou dessa família definitivamente, a gente pelo menos cria pontes, minimiza o impacto, aponta saídas, acolhe, né? E quando possível a gente oferece opções de terapêutica, né? De tratamento, seja cirúrgico, seja clínico, né? Ou em associação com o obstetra, trabalhando em equipe, em associação com cirurgiões pediátricos posteriormente. Então, acho que eu nos considero, assim, dentro do cuidado materno e fetal, principalmente dentro da ultrassonografia, como se fosse sêniores, né? A gente tem toda uma trajetória dentro da ginecologia obstetrícia, uma trajetória na ultrassonografia. Eu acho que a medicina fetal vem juntar essas pontas todas e nos oferecer ferramentas que ampliam nossa capacidade de cuidado quando realizadas de uma maneira bem feita, com seriedade, com cuidado, com carinho, que é o que a gente gosta de fazer. E você falou um ponto importante, né, Fábio, que a gente não trabalha sozinho, né? Não. A gente trabalha com obstetra, né? A gente trabalha com cardiologista pediátrico, com cirurgião cardíaco pediátrico, o cirurgião pediátrico, neurologista pediátrico, neurocirurgião, né? O nefrologista. Então, a partir de um momento de determinado diagnóstico, né, a gente tem que entrar em contato com o obstetra, discutir aquele caso, né? Então, formar uma equipe e ver quais são os profissionais que vão precisar entrar aqui para fazer esse acompanhamento depois, né?
debatemos entre nós, né, da equipe, Isso. em reuniões clínicas, em conversas informais, pelo WhatsApp, sobre os nossos casos que nós acompanhamos, assim, ampliando a maneira de enxergar o problema e de apontar novas soluções. Ou seja, o nosso trabalho ele não morre ali na sala de ultrassonografia, né? Ali é só o começo, é só o primeiro contato, né? E muitas vezes ele se estende ao longo de toda a gestação. Uma coisa muito importante é isso, né, que vocês falaram, que a gente é meio que uma ponte, né, entre as várias especialidades, e isso é fundamental, né, para otimizar o cuidado daquela gestante, do feto, né. E eu vou pegar um ganchinho aí com vocês, que, né, o Francisco falou a respeito do rastreamento, né, e da avaliação dos diversos órgãos do feto. E a gente tem visto que uma das grandes benefícios da medicina fetal, mas também é uma grande aflição para a gente também, é que as coisas vão acontecendo a passos largos, né? Novos marcadores são descobertos com o avançar das tecnologias, né, de ultrassom. Então, as máquinas estão ficando melhores, a gente consegue enxergar mais e, com isso, novas possibilidades, né, de diagnóstico elas vão surgindo. Então, com isso, né, lá em 1900, o Kyprios Nicolaides, ele trouxe a translucência nucal, que é um dos marcadores mais fortes, né, de rastreamento para síndromes genéticas. E só que ao longo, né, desses 30 anos, muitas outras coisas surgiram. E hoje a gente não fala mais só de um ultrassom obstétrico com translucência nucal, né? A gente fala de um ultrassom morfológico de primeiro trimestre, né? Então, como que é isso, né, hoje, assim, na visão de vocês, a respeito desse exame morfológico de primeiro trimestre? Ó, meu ponto de vista, assim, a ultrassonografia é uma parte de toda uma avaliação que ela é feita no início da gestação, né, sobre a saúde materna e do feto, né? Então, o ultrassom é uma ferramenta que vem acompanhado não só do exame ultrassonográfico em si, mas também de outras avaliações, como, por exemplo, o histórico materno, o índice de massa corporal materna, a pressão arterial média, né? Enfim, todo o histórico familiar dessa paciente, se ela já teve pré-eclâmpsia ou não, né? Então, dentro desse contexto mais amplo, a ultrassonografia é uma parte dessa avaliação de primeiro trimestre, né, com a finalidade da gente detectar fatores de risco e doenças. Dentro da ultrassonografia, a translucência nucal é um parâmetro muito importante, né, extremamente pesquisado, né, mas que faz parte de todo um conjunto de sinais que a gente procura no bebê, né, tentando detectar o padrão de desenvolvimento dele, o padrão de formação anatômica, né? Mas ele é só um parâmetro, né? E a gente avalia outros parâmetros, a gente avalia o cérebro do bebê completamente, obviamente que dentro daquilo que pode ser extraído para aquela idade gestacional, né? A gente avalia face, a gente avalia o tórax, né, o coração. A gente consegue fazer um exame extremamente complexo de coração ainda no primeiro trimestre, né, com limitações pelo tamanho do feto, pela idade gestacional, mas a gente já consegue afastar diversas doenças nessa idade gestacional, né, avaliação de uma hérnia diafragmática congênita, a gente já suspeita no exame morfológico do primeiro trimestre, a própria rastreamento da mielomeningocele, né, avaliação de malformações maiores, como hérnias, né, como gastrosquise, alterações de membros. A gente avalia as vísceras abdominais, avalia ossos, ou seja, é um exame que a gente está tentando avaliar o bebê como um todo, e a partir dessas medidas, a partir dessas observações, a gente tem como avaliar, olha, qual que é a probabilidade de existir uma doença nesse contexto? Não é um exame diagnóstico, é um exame de probabilidade, né? A doença cromossômica, uma doença genética, cabe
nesse contexto, né? A gente tem evidência para poder suspeitar disso, né? Existe um risco maior dessa mãe ter uma pré-eclâmpsia, né? Um risco maior de ter um parto prematuro, de ter alguma doença. Então, assim, e para que a gente faça esse exame, né? Isso demanda tempo, demanda que a gente examine essa paciente, avalie os exames, demanda que a gente faça um exame ultrassonográfico bem feito, né? E todas essas informações, elas vão fazer uma diferença, né? uma anamnese bem feita, e todas essas informações vão fazer uma diferença muito grande para todo o acompanhamento da gestação a partir de então, porque ajuda a gente a criar um perfil, perfilizar o risco daquela gestação e dedicar mais atenção naqueles casos que vão necessitar de mais atenção e aprofundamento, né? E nos casos que a suspeita é menor, não que a gente não vá acompanhar e não vá observar essa paciente lá na frente, mas a gente já diminui um pouco a preocupação com relação à formação daquela criança, ao desenvolvimento daquela gravidez. Sim, o morfológico de primeiro trimestre, hoje, assim, ele é fundamental, né? Porque a gente já consegue ver muita coisa ali, numa idade gestacional muito baixa, e a gente já consegue planejar, né? Se tiver que ter um tratamento, qual vai ser o tratamento, como que a gente vai acompanhar essa gestação, né? A gente faz o rastreamento da pré-eclâmpsia, de malformações anatômicas, né, do feto, faz esse rastreamento de cromossomopatias, não vê apenas a translucência, né? Então, isso hoje é fundamental e a gente tem uma dificuldade, às vezes, que esse pedido não chega até nós, né? Às vezes Exato. vem na idade gestacional correta, mas esse pedido do morfológico de primeiro trimestre, ele não chega, né? E é um exame, como você falou, ele é um exame que demanda tempo, né? A gente tem que sentar, tem que fazer o ultrassom, né? Que é o nosso exame físico, né? Do bebê. A gente tem que fazer essa anamnese com a mãe, né? Com a Mari, gestante. e ainda tem um adendo, assim, que são exames que devem ser feitos com um rigor técnico absurdo. Então, não é só você Exatamente. fazer o exame e colher uma medida mal colhida, né? Todas essas avaliações, Uhum. a gente tem protocolos muito bem definidos, né? Principalmente pela Fetal Medicine Foundation, que é quem determina as diretrizes de avaliação do bebê nessa idade gestacional. E para que a gente faça o exame dentro da técnica, né? Que pegue o bebê na posição certa, né, que consiga ajustar o equipamento para fazer os filtros adequados para as medidas, isso demanda muito treinamento, né? Todos os profissionais da Fetalio hoje têm o título, né? Tem a chancela da Fetal Medicine Foundation para poder fazer avaliação, se não a maioria deles. A gente sofre auditoria todos os anos para poder checar que essas medidas estão sendo feitas dentro da técnica adequada, exatamente para isso minimizar a margem de erro, né? E isso demanda tempo, demanda conhecimento, demanda uma coleta de dados extremamente cuidadosa. Exato. Eu acho que ficou claro já o que vocês falaram, né? Mas eu acho que é importante isso. O exame morfológico de primeiro trimestre, ele não é mais só a medida da translucência nucal e ver o osso nasal, né? A abordagem que ela é realizada, ela é iniciada por uma coleta de dados da história da paciente, né? Esses dados eles vão ser confrontados com o que a gente colhe no exame de ultrassom, que não é só mais a translucência nucal e o osso nasal, tem a avaliação do ducto venoso e do fluxo tricúspide, tem uma análise da morfologia do feto, igual o Fábio falou, a análise da circulação uterina pelo Doppler das artérias uterinas, a avaliação da placenta para já ver acretismo no primeiro trimestre, né? Sim. Então é uma abordagem que depois vai ser colocada tudo junto e vão sair os rastreamentos de cromossomopatia, de pré-eclâmpsia, né? E a abordagem para a gente já planejar algumas coisas dependendo do que a gente vê, né? Durante a gestação. E sabe que é uma coisa que impacta muito? Aí já é uma questão mais logística do exame mesmo. É que a medicina ela evoluiu muito e muito rápido, né? E toda essa avaliação ela tem demonstrado um benefício enorme para o segmento da gestação, né? Obviamente que é difícil a gente traduzir todas essas informações, seja para o obstetra, seja para paciente,
porque às vezes são termos muito complexos de estatística, da própria anatomia do bebê, né? E esse avanço ele não foi acompanhado pelo pagador institucional, né? Que fragmenta o exame em um monte de pedacinhos, né? No Doppler, translucência, né? Quando na verdade a gente está fazendo uma coisa que é muito maior do que simplesmente um exame de ultrassom, né? E isso tem demonstrado nos resultados que a gente tem observado hoje que isso salva a vida efetivamente, que previne Sim, complicações, né? Que permite um tempo melhor para a gente poder abordar essa paciente e colocá-la no bloco cirúrgico em tempo hábil, muitas vezes, para poder fazer uma cirurgia precocemente, né? Para direcionar o cuidado, para ter uma assistência, às vezes, psicológica dessa família, né, para ter um diagnóstico preciso, né? Ou seja, não é só você ir lá e medir um espaçozinho na nuca do bebê, né? E o pagador institucional ele não acompanhou, né? O que desvalorizou muito esse trabalho nosso, no sentido que a gente oferece alguma coisa muito mais ampla e nem sempre isso é contemplado é, pelos convênios e tudo mais, que é quem viabiliza isso. sim. Isso é uma luta nossa, né? Uma luta. E é difícil a gente explicar isso. É, Né? Que evoluiu, aumentou o trabalho, aumentaram os itens a serem investigados, a pesquisados, né? Mas esse trabalho ele não é valorizado. exato. Mas assim, a gente existe, né, o exame. Eu acho que ele é um exame que é uma realidade. A gente não tem como fugir, né, disso. Principalmente se a paciente quer o melhor atendimento, tem isso também, né? É importante que tanto os colegas médicos e as pacientes eles busquem um atendimento completo, né? Um atendimento mais rigoroso e com uma seriedade, né? Porque, igual você tinha falado, são exames que tecnicamente demandam muito de nós, né? Então, isso é importante também, né? Você buscar aquele profissional e aquele serviço que ofereça esses exames, né? E puxando o gancho aqui também para essa questão do rastreamento, né, que a gente vê que o morfológico de primeiro trimestre, eu falo que ele é um dos principais exames que a gente tem hoje no pré-natal, né, porque ele permite que a gente rastreie coisas muito importantes e muito cedo, e isso pode mudar o caminho daquela gestação, né, a evolução daquela gestação. Mas a gente também tem o morfológico de segundo trimestre, né, que tem os seus rastreamentos que são muito importantes. Ele já é um exame mais conhecido, né, das pacientes e dos colegas médicos, mas ele também tem algumas particularidades, né, que é o rastreamento da prematuridade. A gente pode manter o rastreamento aí da pré-eclâmpsia, tem a avaliação da anatomia do bebê, que é fundamental, né, para que a gente consiga realmente fazer ali, a partir daquele momento, ver como que está a evolução dos órgãos do bebê, né? Quer falar, Chico? Eu falo. O ultrassom morfológico de segundo trimestre, ele é um exame, para mim, assim, é uma complementação do morfológico de primeiro, né? É uma sequência que a gente faz do estudo do feto. O exame morfológico de primeiro trimestre é um exame super importante, ali a gente vai ter pistas para o que a gente vai poder pensar lá na frente, né? Mas o ultrassom o morfológico de segundo trimestre, ele é um pouco mais confortável para a gente, porque o feto está um pouquinho maior, as coisas elas ficam mais evidentes, então o diagnóstico ele fica mais preciso, né? Então é uma etapa complementar, porque muitas coisas a gente às vezes não consegue ver no primeiro trimestre,
Não é porque não existe, é porque não está aparecendo ainda. E no segundo trimestre, algumas coisas já aparecem de uma forma mais precisa para dar o diagnóstico pelo ultrassom. Só que, como o ultrassom de primeiro trimestre, o morfológico de segundo, ele também não é só para estudar a anatomia do feto, né? Ele já tem alguns dados, né, de rastreamento de trabalho de parto prematuro pela avaliação transvaginal do colo uterino. Ele tem um estudo das artérias uterinas para fazer rastreamento de pré-eclâmpsia. O mais importante é fazer no primeiro trimestre, mas aqui ele complementa o rastreamento de pré-eclâmpsia para aquela paciente que não fez no primeiro. E o rastreamento do crescimento restrito do feto. E eu falo muitas vezes, o morfológico tem uma coisa que a gente tem que avaliar também, que muitas vezes as pessoas esquecem, avaliar a placenta, né? A gente tem que ver a posição de uma placenta baixa, do acretismo placentário nessas pacientes que têm a placenta baixa, que é uma coisa que muda a história do pré-natal, né? E, mais uma vez, o estudo, né? E aí já entra outra coisa, o coração fica mais fácil de avaliar, né? Então, a gente já começa aqui a fazer o estudo do coração de uma forma mais ampla, né? Então, eu acho que o morfológico de segundo trimestre, ele é um exame realmente complementar do primeiro, mas ele tem a sua importância nisso, né? E hoje em dia ampliou, né? Ver a quantidade de coisa que eu falei, sem estar só relacionado com malformação, né? Que a gente pode avaliar nesse exame. Eu acho que cada... Desculpa, Maia, pode falar. Pode falar. Não, eu tenho uma visão, né, da questão da ultrassonografia, como você bem colocou, Francisco. Eu acho que cada exame desse são retratos de um momento, sabe? O exame de primeiro trimestre, a gente está fazendo uma fotografia, um quadro, né, de como está aquela criança no início da sua formação, né? E no segundo trimestre, que é um outro momento da gestação, né, a gente está levantando dados e informações a respeito de um outro quadro, de um outro momento daquela criança, né? E à medida que ela cresce, a anatomia dela vai sofrendo transformações. Ela vai se modificando, né, sofrendo influências do perfil genético dessa criança, do estado nutricional, de doenças que podem surgir durante a gravidez, como diabetes, por exemplo, ou outros fatores, né, nutricionais da mãe. Então, vai formar um outro quadro. E quando a gente vai colocando quadro a quadro, um ao lado do outro ao longo da gestação, a gente constrói um filme de uma vida de um bebê, como era no início, como que ele ficou no segundo trimestre, como que ele está indo para o terceiro trimestre, né? E essa fluidez de informação, né, cria na mente da gente assim, um cenário de como essa gravidez está evoluindo também. A gente consegue quase que enxergar, né, como que está esse ambiente dentro do útero, né? Era um bebê que vinha crescendo normal e de repente parou de crescer, era um órgão que tinha um aspecto em determinada fase da gestação e noutra apareceu de um aspecto diferente. E é exatamente esse filme, essa história construída pela evolução da gestação e que a gente registra e retrata quadro a quadro, né, que conta para a gente a história da doença também e a história da saúde desse feto, né? E isso melhora a acuidade do diagnóstico, melhora a qualidade da nossa avaliação, né? E permite a gente muitas vezes antever os problemas, antecipar, estar um passo à frente, no sentido de criar estratégias de cuidado ali na frente. Então, eu acho que o morfológico é fundamental do segundo trimestre, ele coroa, né, e como o Francisco falou, a avaliação da estrutura anatômica desse feto, né, e permite a gente também já ter mais ou menos uma noção para que lado que essa gestação está indo, até mesmo para chegar para esse obstetra e falar, olha, vamos ver um pouquinho antes daquilo que a gente está planejando, né? Solicita um ecocardiograma ali, porque eu acho assim, que esse coraçãozinho eu vi, mas estou com dúvida pelo biotipo da mãe, pela posição do feto, ou mesmo pela característica da lesão cardíaca, né? Então, assim, a avaliação do feto é durante todo o momento que ele está dentro do útero, né? E todo momento é um exame morfológico, de certa maneira, né? Porque eles se complementam até que a gente conclua efetivamente ao nascimento de que aquele bebê está bem ou não.
E quando a gente fala, né, de exames, né, de ultrassom, e a gente está o tempo inteiro buscando informações a respeito da saúde do bebê e da mãe, né? Porque a gente olha também a parte materna, né, uterinas, a gente, enfim, faz um geral ali do quadro da gestação dentro do possível, né, do ultrassom. E quando a gente, né, a gestante faz esses ultrassons, né, tanto morfo de primeiro, morfo de segundo, existe uma quantidade gigantesca de informações que quando está tudo normal, ok, né, a gente tá tudo normal e está dentro da expectativa daquela família, né? Mas às vezes a gente se depara com alterações, né, nos fetos, na placenta, enfim. E essas alterações, às vezes, elas têm tantas informações associadas, né? Porque você, às vezes, vê uma alteração no bebê que ela pode desencadear uma série de outras alterações, outras diagnósticos, né? Tratamento. Então, é tanta informação para aquela família que nesse momento é importante a gente ter a consulta de medicina fetal, né? Que ela exatamente eu entendo a consulta de medicina fetal como ela vai organizar todas essas informações que a gente tem ali no ultrassom e a gente vai orientar, não é isso? Assim, é esse o objetivo, assim, da consulta, né? Para quem que a gente vai oferecer essa consulta, para quem que ela é válida e ela vai realmente ser benéfica quando a gente tem, né, essa demanda, né, na medicina fetal. Bom, quando a gente faz avaliação Complexo, né? quando a gente faz avaliação ultrassonográfica na gestação, a gente tem basicamente assim, vamos botar de maneira mais genérica, dois objetivos grandes, né? Um que é rastreamento, ou seja, a gente está diante de uma população geral e a partir daquele exame ultrassonográfico a gente vai levantar informações sobre a formação daquele bebê e diagnosticar se tem alguma coisa fora do padrão ou não, né? E do outro lado, nós temos o atendimento do bebê que já passou por uma triagem, né? Aquela gestação que tem uma alteração ou tem um perfil de risco muito elevado, né? E a gente vai fazer diagnóstico e propor um cuidado para essa gestação. São coisas distintas. Normalmente o exame de triagem é o exame que a gente vai seguir um roteiro, uma técnica de exame de avaliação, que é um exame geralmente mais rápido. A gente muitas vezes conversa muito pouco com o paciente a respeito, né? A não ser quando a gente detecta alguma alteração, mesmo porque nossas agendas, se você não determina um tempo para aquilo ali, isso causa uma confusão muito grande no andamento do serviço. A consulta já é uma situação diferente. É uma mãe que tem uma demanda, é um bebê que tem uma variação de padrão e ela quer esclarecer uma dúvida, ou foi encaminhado pelo colega obstetra porque o bebê ele apresenta alterações que não foram possíveis de serem identificadas a doença especificamente, e a gente vai fazer um estudo dessa situação. Né? E esse estudo envolve avaliar todos os exames que essa paciente já fez minuciosamente para identificar o que o colega observou, né? Levantar uma história dessa mãe a respeito de outras gestações, né? De doenças genéticas na família, né? De fazer um exame clínico, repetir toda a avaliação da morfologia do bebê, mas com uma atenção muito maior, né, olhando detalhes daqueles órgãos que possam dar pistas para a gente de qual que é o diagnóstico provável, né, propor para essa família uma maneira de investigar mais a fundo, às vezes fazer um teste genético, fazer uma aminocentese, né. Quando tem uma patologia que ela é cirurgicamente tratável, a gente tem que sentar com essa família e expor todo o racional de um tratamento cirúrgico, tudo que envolve uma cirurgia durante o período da gestação, né, os fatores de risco, os benefícios prováveis,
a parte logística de internação, né? Ligar para o profissional que encaminhou essa paciente e alinhar com esse profissional as melhores práticas para prestar o melhor cuidado para essa paciente. Muitas vezes encaminhar para especialistas como um cardiologista fetal, né? Um cirurgião cardíaco fetal, né? Um neurocirurgião pediátrico, um cirurgião pediátrico. Ou seja, a consulta em medicina fetal, ela não é fazer exame de ultrassom. A gente faz o exame de ultrassom porque o ultrassom é o obstetra, é o estetoscópio nosso, né? É o meio através do qual a gente enxerga a realidade da criança ali, né? Mas o entendimento do que o que se deve fazer, quando fazer, por que fazer, onde fazer, que resultado esperar, como acompanhar, né? Como seguir após esse tratamento, né? Isso demanda um conhecimento específico, demanda uma experiência muito grande na patologia, né? Nas doenças especificamente, né? Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue fazer a diferença para esse bebê. Não, né? E numa agenda do dia a dia, de exames normais, a gente não consegue dedicar esse tempo. Normalmente, às vezes a gente gasta 2 horas no exame, numa avaliação, né? São exames às vezes demorados, né? São exames que a gente depois tem que fazer todo o inventário de tudo que foi visto, né? Minuciosamente. Isso tem que ser armazenado, isso tem que ser guardado para a gente poder acompanhar depois, né? Enfim, a consulta em medicina fetal é uma consulta médica em que a gente é procurado diante de uma demanda específica para poder oferecer soluções ou informações para poder prestar cuidado para essa mãe e para esse bebê. Exatamente. Francisco, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que o Fábio abordou muito bem. A consulta de medicina fetal, a entrada é um pouquinho diferente, né? Igual o Fábio explicou. A gente tem os exames que a gente faz de rotina do pré-natal, né? Que a gente acabou de falar da importância do ultrassom morfológico de primeiro trimestre, do segundo trimestre, nessa avaliação do feto, né? Durante o pré-natal. Mas a consulta já é aquele aonde foi detectado algo, né? Que a gente tem que entrar ali para dar um diagnóstico mais preciso, que às vezes são muitas vezes muito complexos, né, que precisa muitas vezes da parte genética, dar a orientação, compartilhar com esse casal esses dados que a gente está falando, né, da conclusão que a gente chegou, e muitas vezes indicar novos profissionais, discutir com outros profissionais que vão precisar entrar ali para esse cuidado, planejar o parto, né? O hospital também é necessário isso, porque não é qualquer hospital que às vezes a gente pode mandar essa criança que vai nascer, né? Então, eu acho a consulta, ela aborda muita coisa, né? E tem um lado emocional também, que é muito pesado, né? E nessa conversa, a gente tem que ter esse lado aí, né? De saber escutar, né? Ver a demanda que esse casal está trazendo, né? Nesse momento, né? Daquela situação. Né? Isso mesmo. E é importante isso, né? A gente sempre perguntar, né? O que está entendendo disso, né, Mário? Você contou muito bem. E tatear o momento dessa família, né? Em que momento que ela está de todo esse cuidado, né? Às vezes tem uma família que ela já passou por uma informação ruim e às vezes já chega num ponto em que a gente consegue juntar as pontas de informação e trazer o norte para essa família, talvez acalmar o coração dela um pouco. Mas tem famílias, às vezes, assim, que está num momento de extrema confusão e às vezes o que ela está precisando, né, muito mais que um diagnóstico, dessa escuta, né? E às vezes gasta um tempo, né, Fábio, para ter sempre esse entendimento, né? Então não é só numa consulta, né? E não às é vezes só no até exame, né? entender a realidade, né? Vai demorar um certo tempo e vai demandar um certo acompanhamento. Gente, vocês estão me enxergando direitinho? Porque Estou. Tá?
porque vocês sumiram da minha tela aqui, mas vamos continuar porque eu estou escutando vocês. Eu estou recebendo umas É... perguntas aqui muito interessantes. Acho que depois no final vale a pena a gente comentar algumas. E Ah, que bom. agradecer a Eu não... participação de. E eu queria agradecer a participação de muita gente aqui que tá dando tchau, aplaudindo, amigos nossos, Franco tá ali, Eu Aline, também. Ah, Estou muito contente com esse público que está aí, viu? eu também. São pessoas muito queridas. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Depois a gente comenta alguma das perguntas. Mas a vamos gente já lá, está indo para Mari. o final também, né? Sim. Assim, eu queria comentar assim rapidamente, porque é um assunto muito complexo, dos tratamentos intrauterinos, né? Que existem hoje, que a Fetal oferece sob a coordenação, né, do Batistuta, das cirurgias fetais. Então, vamos passar um pouquinho, né, assim, quais são os tratamentos que são possíveis hoje, né, para esses bebês. Bom, a gente tem uma gama crescente, né, de possibilidades de tratamento, mas hoje eu diria que as principais patologias tratadas cirurgicamente pela medicina fetal é a mielomeningocele, né, que é um defeito na formação da coluna desse bebê bem no início da gestação, por volta antes do 28º dia de formação dessa criança, e essa má formação ela expõe as raízes nervosas e pode, ao longo da gestação, evoluir com a paralisia de membros e mais futuramente com a hidrocefalia. É uma cirurgia que ela traz um benefício muito grande para o bebê a médio e longo prazo, né? E é um tratamento que tem a máxima evidência científica do benefício dele. Outra patologia que a gente teve agora uma publicação que chancela o tratamento intraútero, que é a hérnia diafragmática Sim. congênita, que é uma doença muito grave, com um índice de letalidade muito grave, sobretudo para aqueles casos onde as hérnias elas são maiores, né, e a formação do pulmão ela não ocorre adequadamente. A gente fazer a intervenção pré-natal colocando um balãozinho dentro da traqueia do bebê que permite a expansão do pulmão, né, aumenta a taxa de sobrevida e melhora o tratamento pós-natal dessa criança, diminuindo mortalidade e morbidade neonatal. E outra patologia, né, que na verdade é um conjunto de patologias, mas que também a gente tem evidência científica do benefício, é a síndrome de transfusão feto-fetal, que acontece nos gêmeos monocoriônicos, né, que são aqueles gêmeos que dividem a mesma placenta, e que quando acontece a síndrome de transfusão feto-fetal, nos seus estágios mais graves, acima do estágio 2, eu não vou entrar em detalhe aqui, a gente pode ter uma taxa de abortamento, uma taxa de morte fetal acima de 95%, em torno de 95%, né, se nada for feito. E a cirurgia pré-natal, a gente consegue separar a circulação placentária, né, de ambos fetos e transforma uma placenta única, uma placenta monocoriônica, numa dicoriônica, né, permitindo que cada criança siga o curso da gestação independente, né, diminuindo, sim, a taxa de mortalidade pré-natal. Né? Existem outras patologias também, como as anemias fetais, sejam elas infecciosas, aloimunes ou por sangramento fetal, que a gente transfunde intraútero, né? Alguns tumores que a gente pode acompanhar esse bebê e às vezes fazer transfusão, como os corangiomas, né? E tem uma gama de procedimentos que ainda são experimentais, né? E não é o objetivo da Fetalia a gente fazer cirurgia experimental, a gente faz as cirurgias que a gente tem evidência científica de que o benefício que essa criança e essa mãe vão ter com a intervenção é maior do risco que ela vai correr se submetendo a uma cirurgia, né? Mas a gente já tem bastante coisa que está sendo estudada, algumas com resultados promissores, outras nem tanto, né? Mas basicamente são essas as patologias que a gente intervém.
Tem os drenos Muito torácicos bem. também, né, Fábio? Sim, sim. É, Me esqueci dos drenos que a gente pode é. colocar na VUP, né? Na válvula de uretra posterior da bexiga, que é um tratamento que é controverso, assim, os resultados, né? Mas que é uma opção terapêutica também, né? Ou fazer o laser, ou fazer a dilatação da uretra, né? Ou o dreno, né? Da bexiga. E eu acho uma coisa super importante nessa questão da terapêutica fetal é o paciente chegar no momento certo, né? Então a Sim, gente tem que divulgar realmente essa necessidade do ultrassom morfológico de primeiro trimestre, porque muitas das coisas que a gente pode fazer uma terapêutica, a gente já percebe ali, né? E fazer que a paciente, às vezes, que mora no interior, né, em outro estado, chegue a um local que possa fazer esse tipo de terapêutica, né? Então a gente já faz rastreamento da meningomielocele no primeiro trimestre. E aí eu esqueci de falar isso na hora que eu fui falar do ultrassom de primeiro trimestre, que é a importância do diagnóstico do gemelar, né? Porque na hora sim. que você dá o diagnóstico do tipo de gemelar que é, né, do tipo dessa placenta, o acompanhamento é muito diferente, né? A Muda gente já tudo. pensa em outras complicações e a visão fica outra. É super importante isso. Isso é Então, fundamental, né, é gente? fundamental. Fundamental. Então, a medicina fetal hoje, né, a gente está conversando aqui, é uma coisa assim, no acompanhamento, né, do pré-natal, é uma coisa hoje em dia que mudou muito, né, a atenção à gestante e ao cuidado com esse feto, né, e essa família que está formando aí. E a gente está falando das intervenções cirúrgicas, né? Mas e quantos casos que nós não acompanhamos aí na Fetale, né? De restrição de crescimento, de bebês que chegam muitas vezes no primeiro, final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, já com um diagnóstico de insuficiência placentária, né? E que dia após dia a gente consegue acompanhar esses bebês até a viabilidade e temos tido resultados muito bacanas, né? Isso. Então, assim, e acompanhar essas crianças, né? Você que tem uma experiência grande, você sabe que não é fácil, né? A gente tem que assumir junto dessa família o risco de uma perda durante o O processo, durante o acompanhamento, né? caminhar, durante o acompanhamento, né? A gente tem o respaldo da neonatologia, que é espetacular lá no hospital, né? Da equipe de alto risco, que os meninos são assim, fantásticos, né? E a gente tem uma sinergia muito grande de trabalhar com eles, né? Haja visto que a gente consegue abarcar hoje toda a complexidade da ginecologia obstetrícia, a gente tem conseguido abarcar lá na Fetale, né? Mais as equipes de neonatologia, de alto risco obstétrico, né? E com isso aumentando as chances dessa família levar o bebê para casa, né? Com a melhor saúde que ele puder ter. Né? Isso dá muito prazer, sabe? A gente acompanhar isso e ver isso acontecendo não tem preço, não. Isso é muito gostoso. Verdade. Muito bem. A gente tem perguntas. Eu não estou conseguindo acessar as perguntas aqui. Acho que a gente Temos tem algumas uns perguntas, eu tenho Eu não aqui. sei minutinhos como é que é isso, assim. O Ita tá aqui também, Taessa, O um abração para o Itaés, um Ita. abração. A, Fiquei super contente a aí. Muita gente. Veridiana tem uma história nossa, né, Veri? Né, que não foi fácil, mas ela é uma pessoa encantadora. A, Gui. a, esmal, a, esmal, a esmalteria Maricota sugeriu que, olha, não podemos deixar o paciente ser o interlocutor, tá? Eu acho uma observação importante, que muitas vezes ele não percebe a dimensão do problema, né? E ele passa a impressão dele daquilo que foi dito, talvez para o colega médico, né? Então a gente ter o laudo como um meio de comunicação com o colega e nos casos que demandam uma um contato mais próximo, né? Uma ligação, alguma coisa assim, isso faz a diferença na compreensão do problema. Ô, Fábio, e outra coisa, né? Às vezes só o laudo não é suficiente, né? A gente tem que ter uma Não, conversa com o obstetra, né?
muitas Exatamente. vezes, né? Então, o laudo, às vezes, a gente passa, mas na conversa, o entendimento fica outro, né? E isso é muito difícil no dia a dia, né? Na correria do nosso trabalho, dependendo do perfil de atendimento, né? Então, na Fetale, que a gente tem um tempo mais trabalhado, a gente tem mais tempo para poder atender a paciente dentro do perfil de atendimento, a gente consegue, inclusive, fazer esse contato com o colega obstetra com uma maior qualidade, né? É uma proposta também, né, dentro desse atendimento. Poliana, obrigado pela mensagem, pelo carinho que você mandou. Franco, eu que sou seu fã, Franco. Falou que é fã nosso. A Mônica. Ei, Mônica, tudo bem? Lá de Barbacena. Vocês acreditam que o eco fetal é realmente necessário para todas as pacientes? Eu estava Essa é... atrás dessa pergunta aqui, eu não estava achando. Eu vou Pois é, deixar vocês eu acho essa responderem aí. pergunta, eu acho essa pergunta espetacular. Olha, Mônica, é o seguinte, uma coisa é política de saúde, tá? Outra coisa é o cuidado com o seu paciente ali que está na sua frente, né? Política de saúde, você tem estratégias que ela não leva em consideração só uma questão técnica, né? Tem que ser levado questão política, questão financeira, né? A hora que um governo ele propõe de oferecer aquele exame, ele tem que ter gente capacitada em todos os cantos para poder fazer. Então, assim, entre você indicar alguma coisa que é uma rotina, né, dependendo do órgão, né, que instituiu aquilo ali, ele tem que assegurar que aquele procedimento ele seja realizado. Então, isso é uma questão à parte. Outra coisa é você estar diante de uma patologia. Então, por exemplo, as malformações cardíacas, elas representam, elas acometem cerca de 1% dos recém-nascidos vivos. Né? Então, é uma alteração... É a mais comum, ela é extremamente prevalente e tem uma característica, é uma alteração que você direcionar esse bebê para o local certo de cuidado, você mudou a vida dessa família, sabe? E os exames cardiológicos, principalmente os feitos no segundo trimestre, e eu te falo isso com uma segurança muito grande, o Chico também, a Mari também, sabe? Às vezes a gente não vê determinadas alterações ali no morfológico do segundo trimestre, que você chega no terceiro trimestre, sabe? O coração é outro, né? Então, você pegar uma coartação de aorta, uma transposição de vaso da base, né? Uma CIV que você deixa passar, né? muitas Uma vezes... estenose de pulmonar que aparece mais Estenose tarde, crítica, né? Exatamente. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, se você pensar assim, olha, 80% das cardiopatias, eu estou falando esse valor, tá? Mas é em torno disso, é lógico que isso varia de lugar para lugar, cerca de 80% das patologias cirúrgicas, elas são diagnosticadas após o nascimento da criança. Se eu não me engano, só cerca de 20% a 30% das patologias cirúrgicas são diagnosticadas no pré-natal, né? No Brasil inteiro. Né? Ou seja, aquela doença ela vai ser vislumbrada na hora que o bebê nasce, nos primeiros dias. Né? Em se tratando de um serviço, de um hospital, que você tem equipes altamente experientes, neonatologistas altamente experientes, e detectar esse bebê ali é uma realidade. Agora, se você pegar o número de crianças que vão nascer nos interiores afora, né, e que até esse diagnóstico ser feito, é realizado um eco naquela maternidade de baixa complexidade lá do interior, esse bebê ser transportado para um serviço de alta complexidade, às vezes são horas e dias que vão fazer a diferença na qualidade de vida dessa criança. Né? De você entrar com um prostim, de você internar essa criança numa UTI, de fazer um eco pós-natal. Então, assim, sem querer soar tendencioso, mas embasado nessas estatísticas, se a gente já pede um exame para ver sexo de bebê, tá? Não pedir um exame para ver o coração dessa criança, que pode salvar a vida de uma doença altamente prevalente, uma malformação altamente prevalente, eu acho assim que é um contrassenso. Né? Mesmo não estando respaldado por alguns protocolos assistenciais, como eu disse, protocolo ele não segue simplesmente uma questão técnica. Ele segue questões políticas e financeiras. Né? As minhas pacientes do pré-natal, se eu fosse acompanhar, sabendo dessa informação e tendo profissionais que fazem isso,
né, eu indicaria que fizesse um eco em toda a gestação, tá? E a gente depara com isso todos os dias no nosso serviço, assim, sabe? De repente, você está fazendo um exame de rotina, aquela malformação que você pega no susto, assim, ó, né? Só que entre você ver uma malformação e sentar e estadiar esse coração, avaliar toda a anatomia desse coração e medir a velocidade nas válvulas e tudo mais, isso é um tempo a mais, né, que é um trabalho a mais, que requer um conhecimento a mais, né, e que merece ser valorizado, o profissional que está fazendo isso, porque ele vai fazer a diferença na vida desse paciente. Deixa eu ver, vocês têm alguma colocação? Nossa, você falou tudo. Achei Eu muito acho que bem o colocado. eco é um exame hoje complementar também. Ele tem que entrar no arsenal aí de avaliação, De né, rotina. como o ultrassom de primeiro trimestre, o segundo e o eco. Com 26 a 28 semanas. Depois que eu comecei a fazer eco, né, a visão que a gente tem do coração, de estudar um coração depois da 26ª semana, É outra é coisa. muito diferente. A forma que a gente avalia e a acurácia, né, da gente ver um coração muda muito. A segurança, né? Sim. Você você fica tranquilo de falar que, olha, esse bebê tá bem, né? O obstetra dela não tem que preocupar lá no parto com isso. É um bebê que está bem formado, é um bebê que está crescendo direitinho, que tem uma reserva placentária boa, um coração que aguenta o tranco, pode nascer de parto normal, pode passar pela experiência da gestação, né, dentro da proposta que aquele obstetra tem junto à paciente, sem a gente ficar preocupado com patologia, né? E é isso. E na hora que você dá um diagnóstico, dependendo do diagnóstico cardiológico, você encaminhar essa gestante para um cardiologista que já vai ver ela ali durante o pré-natal e ele organizar o parto, né? Que aí a equipe de cirurgia cardíaca já vai estar mobilizada, né? Tá todo mundo ali dentro do hospital na hora que isso acontecer, é uma coisa de muita importância. Ela já fez uma consulta pré-natal com o cirurgião cardíaco pediátrico, isso, né? Ou seja, tá tudo sob controle, né? Existe o risco, existe o problema da doença, mas aquilo que pode ser feito no sentido de assegurar os recursos necessários para o cuidado está sendo feito e às vezes bem feito, né? A Lu Botrel também fez um eco lá com a gente, gostou muito, obrigado pela mensagem. A Aline, como sempre, bota a gente lá em cima. Beijão, Aline. Fiz meu morfológico com o Dr. Francisco, que foi maravilhoso, muito detalhado, extremamente rico. A Luve Atelier. Mabi Brant, quer ter o terceiro filho. Seja bem-vinda, vem acompanhar aqui na Fetale. Vem acompanhar na Fetale. A Horta Karine diz que aqui na minha cidade os médicos não fazem o morfológico primeiro trimestre e soube através de uma amiga que foi até você. Obrigado, Horta, pelo comentário. Espero que os profissionais aí se dediquem a fazer e façam bem, né? E a gente está aqui, se precisar, para dar um suporte e ajudar a cuidar dos bebezinhos, né? Nossa, muita gente participando aqui e aplaudindo. Agradeço demais o carinho de todo mundo. Acho Mário, que é isso, Gui, né, pessoal? olha o Gui aqui. Acho eu que também sim, se queria deixar agradecer. a gente fica... Eu queria agradecer a participação falando. de todo mundo. É a primeira live que eu participo. Debut do Francisco. Gostou, Chico? Gostei. Que bom. Faça mais. Você vai trazer um benefício muito grande. Pessoal, tem muita gente que se orienta e acaba criando mais senso crítico, né? Até mesmo para cobrar pelos exames bem feitos, né? Cobrar da gente também, né? Então a gente tem que expor mesmo, mostrar o serviço. Faça mais isso, Chico. Você tá com fãs aqui, ó, Francisco.
É, Sou eu tô fã do vendo doutor aqui. Francisco Viviane. Mas é isso, eu acho que a gente São já pessoas passou muito. aí 1 hora e 10 já de É, live. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui, que dedicou esse tempo. Acho que é um debate que a gente tentou passar pelos principais exames aí da medicina fetal, da ultrassonografia, mas são debates que são, se a gente for entrar em cada um, dá para dar um papo bom aqui. E se o pessoal gostou, a gente dá um retorno aí pra gente que a gente vai fazendo, né? Mais desses bate-papos aqui, que eu acho que informação é tudo na gestação, né? Você ter uma grávida, uma família bem informada, né, para fazer as escolhas de forma consciente, né, do caminho que vai seguir, né, quando tem que decidir algo, né, a respeito dessa gestação, isso é fundamental. E a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para dar essas informações, para prestar esse atendimento da melhor maneira possível, né? A gente está sempre em atualização, sempre é um prazer para a gente estar, né, sempre buscando esse conhecimento. Acho que é uma característica do grupo, né, que é bastante. Acho que é por isso que a gente tá junto aqui, né? é. E, e é isso, né? Obrigada, pessoal. Agora eu tenho o desafio de salvar essa live, que eu tô com medo de perdê-la. Não perde, não, pelo amor de Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Um Obrigada, beijão. pessoal. Boa Até. noite. Valeu. Tchau. Tchau. Me ajuda aqui, gente. Como que eu faço para salvar? Acho que na hora que você encerrar Tenho já nem salva noção. automaticamente. Aonde que eu encerro? Aperta o O pessoal xizinho deve lá em estar cima. rindo. Pode rir. Ah, Tchau. Tchau. tchau, pessoal. Ai, meu Deus. Vamos tentar. Ai, meu Deus. Ah, tá.